Olá, essa é uma apresentação do projeto de pesquisa, desenvolvimento e aplicação de técnicas ultrassônicas para inspeção de componentes mecânicos e caracterização de materiais, desenvolvida por mim, professor Paulo Pereira Júnior, do Instituto de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Itajubá. Esse projeto de pesquisa, ele foi desenvolvido com financiamentos da FAPEMIG, o número do projeto é esse aqui, e a chamada foi a 01 de 2018, Demanda Universal. O início do projeto se deu em 10 de janeiro de 2018 e o término dele 17 de março de 2024. Nesse projeto, o objetivo foi o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas ultrassônicas usadas para inspecionar componentes mecânicos e caracterizar materiais. A aplicação mais comum do ultrassom é na detecção de trincas e outros defeitos internos do material. Entretanto, nesse projeto a gente quis abordar outras aplicações do ultrassom, como na avaliação de danos. E aí esses danos eles são bem pequenos, né? São diferentes de tricas, como por exemplo porosidade em materiais compósitos, que a gente tem danos muito pequenos. A gente também utilizou para fazer a aplicação de medição de tensão mecânica através do efeito acustelástico, tá? Aqui a gente tem uma foto de um corpo de prova numa máquina de ensaio de tração, onde está sendo feita a medição de velocidade para verificação do efeito acustelástico. E obtenção de propriedades mecânicas de materiais que foram feitos por impressão 3D. Então a gente desenvolveu esse sistema de medição aqui, onde as amostras são imersas e por aqui a gente consegue pegar as constantes elásticas do material. Bom, falar um pouquinho sobre a parte de avaliação de danos. Aqui a gente fez a detecção, ou melhor, a avaliação do grau de porosidade em compósitos. Esses compósitos foram feitos de fibra de carbono e epóxi. Aqui a gente tem uma micrografia que mostra alguns poros nas amostras, tá? Então o tamanho deles é bem pequeno. E o que a gente fez aqui? A gente tentou verificar qual a influência do grau de porosidade na velocidade da onda ultrassônica que está viajando dentro do material e também com relação à amplitude dela. Tá? A gente usou nesse estudo uma onda chamada onda LCR, ou onda longitudinal criticamente refratada, que é um tipo de onda ultrassônica. Com relação à velocidade, a gente não conseguiu ver um efeito muito claro. Tá? Aqui nesse gráfico ele está sendo mostrado em termos de tempo de percurso, que é esse TOF, que é de Time of Flight. Já na parte de amplitude, a gente conseguiu ver uma variação em função do grau de porosidade da amostra. Então, isso é importante, pois a gente pode usar esses resultados para tentar desenvolver uma melhor técnica de detecção de porosidade utilizando as ondas LCR, que são ondas ultrassônicas. Bom, a outra parte do trabalho ela foi relacionada com a medição de tensão mecânica. Tá? Então, para a medição de tensão mecânica, a gente usa o efeito acustelástico, que relaciona a variação de tensão aplicada no material com a variação da velocidade da onda ultrassônica que viaja nesse material. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de como foram feitos os ensaios. Então aqui a gente tem o nosso corpo de prova e esse corpo de prova ele está numa máquina de tração. Então é aplicada uma força nessa direção e nessa direção. E por essa sonda, por esse mecanismo que a gente tem aqui, esse dispositivo, a gente tem a emissão e a recepção da onda ultrassônica. E a gente consegue medir a velocidade da onda ao mesmo tempo que a gente vai aplicando carga no corpo de prova. Os resultados, a gente tem alguns aqui, a gente consegue ver claramente uma variação linear do tempo de percurso da onda em função da tensão aplicada. Aqui foi para um tipo de amostra e aqui para outro tipo de amostra. Então a gente consegue ver que essa variação é bem linear, né? Então isso nos dá subsídio para tentar desenvolver uma técnica para fazer medição de tensão usando ondas ultrassônicas. E por fim, a gente fez a obtenção do módulo de elasticidade de materiais produzidos por impressão 3D, materiais desse material PLA, que é um dos mais comuns na fabricação através de impressão 3D. Então, por uma técnica ultrassônica, a gente conseguiu obter um módulo de elasticidade e comparou esses valores do módulo de elasticidade com o medido em ensaio de tração convencional. Então, aqui a gente consegue ver que os valores ficaram muito próximos, tá? Aqui a gente tem um nível de preenchimento dos corpos de prova. Então, quando a gente fabrica um corpo de prova numa impressão 3D, a gente consegue variar o quanto de material tem dentro daquele corpo de prova que a gente faz, né? Então, menor a porcentagem aqui
ele vai ser um pouco mais oco e quanto maior a porcentagem, mais preenchido vai ter o volume dele de material. Então a gente conseguiu verificar para vários níveis de preenchimento esse cálculo de módulo de elasticidade, né, usando a técnica ultrassônica. Bom, eu gostaria de agradecer a FAPEMIG por ter financiado esse projeto e a Universidade Federal de Itajubá por ter fornecido os laboratórios e outros equipamentos e outras ajudas para o desenvolvimento desse projeto.